Galera, estamos chegando agora em Comandante Luiz Piedra Buena. Nossa, não sei se eu consegui pegar a imagem, mas descendo aquele cerro ali, quando a gente vê a cidade, é linda demais, né, Mendelson? Verde, lindíssimo. É um verde parecido com o verde que a gente estava vendo na eu não sei se essa é a água do mar ou é a água de um rio, mas é um rio lindíssimo. A gente decidiu parar aqui próximo desse rio para fazer nosso almoço, aí dar uma descansada e depois seguir viagem com mais tranquilidade. Olha isso. Tem até um caminhozinho aqui, Mendelson. Olha isso aqui, galera. Olha onde a gente chegou. Olha onde vai ser o nosso almocinho de hoje. Vamos descer lá pra ver. Vem, Sirius. Vem, cara. Olha isso, Sirius. Nossa senhora, velho. Meu, eu tô muito impactado com a beleza desse lugar, gente. Olha isso. Cara, velho. Eu não tô acreditando, sério, eu não tô acreditando que eu tô aqui num lugar como esse. Não parece um cenário de filme da sessão da tarde? Olha só, ainda tem um caminho aqui, ó. Uma trilha embaixo dessas árvores aqui caídas. Eu não acredito. Caramba, coisa mais linda do mundo. Olha como que é essa água, velho. Uma água meio verde, mas meio esbranquiçada também, sabe? Eu tô no chão com este lugar. Realmente, você está no chão. Ainda bem que também não tá tão frio, né? Meu Deus, Mendelson, muito lindo. E vamos andar nessa trilha. Sirius, vem cá, Sirius. Corre aí na trilha, Sirius, pra fazer a tua cena do vídeo. Vai, Sirius, corre, cara. Viu, gente, como ele é um ator. Ele foi atuar pra vocês. Gente, que coisa linda. A gente chega em alguns lugares assim que eu fico incrédulo de estar nesse lugar, sabe? De estar vivendo só esse lugar. E melhor ainda da gente ter chegado aqui de Kombi, sabe, gente? A gente tá num lugar muito, 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 muito ao sul da América. Muito longe de casa. Nossa, a gente tá a mais de 16 mil quilômetros de casa. E a gente chegou aqui dirigindo, mano. A gente chegou aqui de Kombi. Tu não sente esse orgulho assim quando tu chega num lugar bonito como esse, de parar pra pensar que a gente chegou aqui dirigindo? Dirigindo 17 mil quilômetros. E o Sirius tá louco ali, ele tá vendo as borboletas pulando de uma árvore pra outra. Eu acho. Tem umas borboletas e uns pássaros pulando de uma árvore pra outra. E ele tá louco de um lado pro outro. Nossa, velho. Eu queria muito dormir aqui. Você amou também? Você amou? Ele amou o lugar. Galera, eu vou aproveitar que tem um lugarzinho bem ali naquele canto, nesse cantinho bem daqui, que é protegido dos ventos. E eu vou montar as nossas cadeiras, porque com um cenário desse aqui, meu amigo, nem se me pagassem eu ia comer aqui dentro da Kombi. Quer dizer, se me pagassem eu ia pensar, eu ia analisar. Mas sério, não dá pra comer aqui dentro, porque eu não tenho a menor vontade de sair dali, velho, de ficar olhando pra lá, sabe? E o Sirius é igual. O Sirius, eu fui lá agora de novo, mesmo que tá aqui fazendo a comida, e eu fui lá. O Sirius vai comigo e fica olhando também. O Sirius, vocês vão perceber muito isso nos vídeos, mas o Sirius adora contemplar as coisas também, cara. Ele é muito contemplativo. E tô montando aqui nossas, não sei se vocês já viram, mas nós temos essas cadeirinhas que elas entram dentro dessa bolsinha aqui, ó, é cadeirinha de camping, porque aqui o espaço é importante, né?
gente passou umas pessoas aqui fazendo caiaque, ó. Eles estão indo bem ali agora. E o Sirius, ele não pode ver ninguém na água porque ele quer salvar. Ele queria sair correndo atrás deles. Ele quer sair correndo atrás deles, dentro d'água. Tu não vai conseguir nem se salvar se tu cair numa água gelada dessa, quanto mais salvar os outros, cara. Ele é assim, quando a gente passou alguns bons dias lá em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, eu entrei numa de mergulhar e todo dia eu ia pra praia pra fazer snorkel e tal. Aí era a rotina do Mendelson, né, Mendelson? O Mendelson ficava nas pedras esperando o Diego, junto com o Sirius, e o Sirius desesperadíssimo. Ele só parava de chorar, daquela chorada misturada com um latido depois que eu saía da água. Ó, lá vai ele atrás. Volte. Ei, cara, não tem ninguém precisando de ajuda aí, não. Galera, e a gente tava falando aqui, aí o Mendelson, que... Então ser youtuber é comer a sua comida gelada? A gente veio pra cá pra fazer todo esse take, tá comendo externo, não vamos comer na Kombi. Não vamos comer na Kombi. Meu amigo, 2 minutos a comida tava gelada. O arroz geladinho, mas a carne demorou, né? Não, a carne demorou. O arroz a carne tava ok ainda. Mas o arroz tava geladíssimo. E não, e primeiro que o Mendelson veio pra cá comer, aí eu ainda fui fazer um vídeo pra outra rede. Aí depois que eu sentei, fiz o vídeo pra outra rede, a gente fez as fotos. Aí depois que a gente foi comer. Eu aproveitei um pouco antes, porque enquanto ele fazia tudo isso, eu comia a minha. Então eu comi ela meio quente, meio gelada. Comeu só o arroz mesmo que ficou gelado. Mas, enfim, como eu falei pra vocês mais cedo, cara, isso aqui eu jamais comeria lá dentro da Kombi tendo isso aqui, sabe? E hoje foi um dia que a gente viveu mais um dos dias, porque a gente já viveu outras vezes, mas assim... Sirius, volte. Esse dia foi um dia que a gente idealizou lá atrás, sabe? Quando a gente sonhava em fazer isso, de botar nossas cadeirinhas com a Kombi perto e almoçar olhando para um lugar desse, um lugar paradisíaco desse. E aconteceu. Hoje a gente realizou esse sonho aí de 2 anos e meio, né, menos? Que a gente sonhou. Agora já dá pra chamar de 3, né? Porque já dá pra chamar de 3. Já estamos nessa 9 meses, então há 3 anos a gente sonhou isso. Bom, em voltar da contemplação, do almoço contemplativo, direto pra louça. Direto pra lavar a louça no frio, com água gelada. Tá congelando a mão, parece que ela vai trincar. Ela vai cair. Arrumar aqui e partiu. Qual é o nome do lugar que a gente tá indo? Puerto Santa Cruz. Puerto Santa Cruz. São 40 minutos, não, 30 minutos daqui, 40 né? quilômetros mais ou menos. Então a gente vai passar também por uma ponte que dizem que é super bonita, mas ali à frente. E é a continuação desse rio aqui. Porque eu não sei se eu falei, mas esse rolê aqui, passou um cara aqui, um amigo nosso, e falou que é água de degelo. Lá de Perito Moreno. De Perito Moreno, exato. Perito Moreno é um lugar que a gente ainda vai, mas subindo a Ruta 40. Então depois que a gente sair do Ushuaia, quando a gente começar a subir a Argentina, a gente vai começar a ver esses rolês mais de neve, geleiras, montanhas, que também vai ser super interessante, porque eu tô super empolgado para fazer um trekking numa montanha gigantesca que a gente viu. Acho que o nome até de uma cidade que a gente estava ontem, que é Fitzroy. Mas isso daí vai ficar para depois, essa explicação toda. Então vamos lá terminar aqui nosso rolê e depois a gente segue viagem. Galera, saindo da cidade, a gente vai pegar uma ponte aqui que passa por cima daquele rio onde nós estávamos. Deve ser a coisa mais linda. Gente, que é isso? Que lugar é esse? Meu Deus! Muito bonito. Comandante Luiz Pedra Buena. Uma das cidades mais bonitas que a gente já passou até agora. Bom, é isso. Estou indo embora, confesso, porque muito sem vontade de ir. Mas a gente vai dar uma olhada no nosso cronograma ali ainda. E se não tiver muito apertado, porque é sempre bom a gente viajar com um diazinho de folga, considerando que a gente tem esse prazo para chegar no Ushuaia, né? Que nos últimos vlogs aí a gente vai receber a mãe do Mendelson e a tia dele lá no Ushuaia.
Então, considerando que a gente tem esse prazo e que a gente está trabalhando, a gente está enfrentando os ventos patagônicos, chuva, é bom a gente trabalhar com um dia de folga para, caso aconteça algum imprevisto, a gente ainda assim consiga cumprir com o nosso cronograma, né? E provavelmente a gente vai ter um dia de imprevisto, mas depois que a gente sair do nosso próximo local, que é Rio Galegos, logo em seguida já é a fronteira que a gente vai fazer com o Chile, que aí entra numa partezinha ali do Chile e depois entra de novo na Argentina. Esse percurso, ele tem uma balsa ou duas, se eu não me engano. Isso aqui a gente vai depender de balsa para atravessar um determinado trecho. E quando essa balsa enche, não tem como continuar. Então tu vai ter que ficar esperando sempre as próximas rotas, né? E nisso a gente pode acabar perdendo um dia. Aí, tanto por conta da demora de fazer a travessia, a fronteira, porque essa fronteira ela é extremamente minuciosa. Eles param o carro, a gente está ouvindo o relato de um viajante que está no grupo que a gente está também. E ele passou mais de 4 horas para fazer essa travessia. Então isso daí também pode impactar muito. Então se a gente estiver com o nosso prazo, né, que a gente está para chegar lá no dia 16, a gente pode acabar se atrasando por alguma razão. Então... E essa questão da fronteira, gente, na verdade é o Chile todo, tá? Não é essa fronteira especificamente. Qualquer fronteira que você for fazer do Chile é uma burocracia zona. O controle deles lá é bem rigoroso mesmo. Eles revistam o teu carro de ponta cabeça, mano. Então, enfim, por conta de tudo isso, a gente precisa trabalhar com esses diazinhos de folga aí. E galera, entrando em Puerto Santa Cruz. Essa cidade, inclusive, leva o nome da província, do estado. Nós estamos no estado de Santa Cruz agora, tu já sabia disso? Que nós já tínhamos mudado de novo de estado. Cidadezinha bem pacata, né? Nossa. A primeira impressão, a gente entrou e não tem absolutamente ninguém, nem mesmo no posto. É uma cidade pequena, mas ó, as ruas são super largas, são de 2 mãos cada 5. Ou de 2 vias cada mão. Achamos o Renato. Bem na orla. Ele mora apenas nesse caminhãozão aí, galera. Cara, e chegamos aqui. Ó, aqui tá o Renato, o caminhão dele, a gente tá aqui, essa daqui é a orla, a gente vai ficar, que é um campinho, ó. Hoje é aniversário dele, a gente encontrou ali um ponto de energia, então ele vai conectar ali a energia dele. Ó, Renato, o aniversariante do dia. Opa! Fazendo mais cumpleaños! Cumpleaños na estrada. Gente, eu não acredito que eu perdi a coisa mais engraçada de hoje, olha. O Enzo tava brincando com o Sirius, né, jogando a bola. O Enzo é o filho da galera aqui do Renato e da Naya, do Voltamonte 4x4. E aí o Enzo tava jogando a bola pro Sirius, aí tinha um cachorrinho bebê aqui só observando a brincadeira. Uma dessa que o Enzo jogou a bola do Sirius pro Sirius, o cachorrinho pegou a bola do Sirius e saiu correndo. Mano, ele não parou nunca mais, ele ainda olhava pra trás com a bola na boca, né, Enzo? Cadê ele? Não, ele foi pra lá reto. Cara, ele saiu correndo desesperado, não voltou nunca mais. Ele atravessou a rua e foi doido. Ele atravessou e a gente morrendo de rir, a gente não conseguia parar de rir, porque era muito engraçado. E foi embora, não voltou nunca mais. Ele não queria brincar, ele queria só levar a bola do Sirius embora, porque geralmente o cachorro quando pega a bola, né, ou qualquer coisa, ele vem e traz de volta. Mas esse não, ele só foi embora. Fala galera, e hoje o rolê vai ser em grupo. Tem uma pinguineira aqui em Puerto Santa Cruz, que a gente vai conhecer agora. E vai todo mundo aqui na nossa combinha mesmo. Renato vai deixar o caminhão dele aqui. Vai ele, a Naya e o Enzinho, que já tá até ali a postos, aqui na Gretinha, pra gente fazer o rolê num carro só. Depois que a gente voltar de lá, da pinguineira, vamos seguir viagem. Galera, começamos a trilhazinha pra chegar nos pinguins. O carro ficou estacionado lá fora, não entra, e o Sirius lá dentro, porque ele não pode entrar, né? Senão ele vai sair correndo atrás dos pinguins. E é 200 metros, né, Menderson?
200 É, não, metros. 200 metros era o que eu tava mostrando no Google Maps. A gente vai andar aqui ainda uns 3 km. 3 A gente tá km? na dúvida se é 3 pra ir, 3 pra voltar ou 3 total. Total, né? Ou seria 1,5 pra ir e 1,5 pra voltar. É, mas eu acho que é 3 e 3. Ou seja, uma pernadinha aí. Olha aí, galera, achamos 2 pinguinzinhos aqui no caminho da pinguineira. Ah, não, já tem um monte ali também, ó. Já dá pra ver mais ali, ó. Olha que fofinho. Gente, muito fofinho, bem gordinho. Muito fofinho. Vem cá, cara. Ele sai fora, sai fora, sai fora. Que massa, cara. Muito fofos. Olha, parece um velhinho andando. Ai, meu Deus, ele se jogou de barriga na água. Cara, muito fofinho, velho. Bem gordinho, ele abrindo as asinhas dele, balançando assim. Tem aqui embaixo dos arbustos, não são só esses dois, tem um aqui embaixo dos arbustos. Nossa, eles estão todos nos arbustos. Oi, pinguinzinho. Você é tão fofinho, você é tão fofinho. Eu tô muito, pai. Galera, a gente encontrou ali, ó, acho que tá rolando uma reunião ali, viu? Uma reunião de condomínio. Lotado de pinguins, deve ter uns 50 ali. Aqui é o rolezão deles. Todos reunidos. Curiosinho aqui, ó. Bichinho. Vai, neném, da sua casa. Tchau. Obrigado, viu? Ele atendeu uns fãs e agora ele tá indo assim pra casa. A gente chegou aqui num ponto, tipo um parque assim, embaixo de cada arbusto desse. É cheio de pinguins. Ali, ó, atrás. Vai todos. E ali tava tendo maior cantoria. Ah! Galera, a gente veio andando e nem percebeu, mas a gente andou cerca de uns 4 km. Andamos tanto que a gente chegou aqui na altura do mar. Isso aqui já é o mar. E temos uma caminhadinha aí de acho que 1h30 mais ou menos, viu? Mas muito massa, cara, muito massa ver os pinguinzinhos. Muito fofos. Tiramos umas fotos. São assustados, né? A gente tem que chegar perto sem fazer movimentos muito bruscos. Se chegar muito rápido assim, eles saem correndo e aí a gente estressa eles também, não é legal. Mas alguns não tem medo nenhum, sabe? Tipo, a gente pode chegar bem perto de alguns, assim, alguns são muito curiosos. E a gente até conseguiu tirar umas fotos legais com um curioso que ficou lá olhando pra gente, virando a cabecinha assim, e a gente foi se aproximando dele com cautela. E ele ficou tranquilinho. A gente tirou outras fotos lá com ele. Aí depois ele saiu andando assim, como se ele tivesse atendido alguns fãs. Tirou fotos com os fãs e foi embora depois. Mas é isso, vamos voltar agora aqui, fazer o caminho de volta. Porque o Círio já deve estar dormindo lá dentro do carro, esse cachorro. Tá bem friozinho hoje. Mas a gente quer seguir viagem, fazer o máximo possível, né? Se a gente não conseguir chegar em Vila Alegre hoje, mas fazer o máximo, né? Parei algum posto aí pra adiantar chão. Galera, voltando aqui, meu Deus. Estamos chegando agora perto da guarita. E foi chão, viu? A gente contabilizou só a volta e já tá dando 5 km ali, mas ainda tem uns 800 metros aqui pra frente. A gente andou acho que no mínimo uns 12 km hoje. Mas assim, não precisava ter andado tanto, a gente optou por andar, mas 1,5 km pra cá, 2 eu acho. Já tem pinguim, já dá pra ver os pinguins. Mas a gente foi explorando cada vez mais pra ver uma quantidade maior de pinguins juntas, sabe? A gente inclusive conseguiu, acho que vocês viram aí, né, que eu mostrei nos vídeos. E é isso, né? Gente, mas foi cansativo, né? Cansativo.
Aí eu não tava... Quando a gente veio, na minha cabeça, 1 quilômetro, 2. Mas assim, a gente conseguiria ter visto pinguins antes. Foi o que eu tava falando agora. Quando a gente voltou, eles estavam mais próximos de onde a gente iniciou o trajeto. Galera, estamos agora seguindo viagem para Rio Galegos. Vão ser 3 horas de estrada pelo menos, né? Porque a combinha anda mais devagarzinho. Tá sem vento. 50 quilômetros até lá, então talvez seja não tão demorado quanto estava sendo antes, porque o vento de fato atrapalha muito. Demais, e tá sem vento, ainda bem. Esse rapazinho aqui tava tranquilinho, tava dormindo, morrendo de dormir dentro da Kombi. Olha como a gente tá meio vermelho, ó. A gente foi lá fazer o rolê e eu não passei protetor solar. E vento gelado a gente nem vai sentindo o sol, né? Mas queimou, cara. Galera, chegamos em Rio Galegos. Rio Galegos. E, pô, tempão de estrada, são 9 horas agora, estamos bem cansados. Estamos no famigerado IPF. Esse posto aqui é bem grandão. Tem um monte de coisa ali, tem farmácia também. E o Renato tá aqui na frente, enchendo o caminhão dele. Não dá pra ver direito, mas ele tá aqui na nossa frente, enchendo o caminhão dele com água. E depois que ele terminar aí de encher, a gente vai mudar lá pra trás do posto. Vamos ficar perto dele pra ficar perto do Wi-Fi. E vai rolar um porco aqui. A gente precisa acabar com as nossas carnes. O Mendelson tá fazendo aqui, vai fazer um arrozão de porco, né, Mendelson? Porque a gente precisa acabar com as nossas carnes, verduras, frutas, essas coisas, pra poder entrar no Chile, porque não passa nada disso lá. E amanhã vai ser um dia de missões. Amanhã vamos atrás de veterinário para emitir o novo documento do Sirius, para que ele entre no Chile. Se sobrar um tempinho, a gente quer passar numa elétrica também. Mas é isso. Nosso dia foi esse rolê. Vimos os pinguinzinhos lá fofinhos. Foi super legal. Depois pegamos uma estrada, então super cansativo também. Valeu para quem assistiu até agora. Continua aí com a gente, porque amanhã tem mais missões. Daqui a pouco estamos entrando no Chile, para sair do Chile de novo, chegando no Ushuaia. O Ushuaia tá cada vez mais próximo, galera. Nunca estivemos tão próximo depois de 9 meses, né? E hoje a gente fez no caminho. Eu falei, cara, Diego, traça aí quanto é que a gente tá de distância de Manaus. Cara, a gente tá realmente em linha reta a 5.000 quilômetros de casa. Mas a gente já rodou bem mais de quase 17.000 quilômetros, porque, né, a gente foi conhecendo uma parte do Brasil e tal. Então, enfim, estamos chegando aí próximo do nosso primeiro grande objetivo, primeiro grande marco. Então, se inscreve aí no canal para acompanhar a gente, porque esse é só o nosso primeiro grande marco. Bateu no Ushuaia, a gente vai subir pro Alasca e aí tem outras coisas, Ruta 40, geleiras, depois Peru, Bolívia. Estou muito ansioso pro Peru. Então tem muita coisa ainda para vocês verem, e para isso vocês precisam se inscrever no canal, dar um like aí, interagir com o nosso canal pro YouTube entregar para vocês. E é isso aí. Valeu aí para quem assistiu até agora. Tchau, tchau. Falou, galera, até mais. Tchau, galera. Não quer, né? Tá bom.